Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, querido irmão, querida irmã, eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Hesed e hoje eu venho contar para você uma das maiores histórias, mais fortes, mais maravilhosas que existiram na humanidade. Hoje eu venho contar para você algo que com certeza vai transformar a sua vida. E você não vai ser a mesma pessoa de ouvir o que eu tenho para te dizer. Eu só venho dar o recado do céu. Eu venho contar para você, como diz o Papa Paulo VI, a história, deixa eu ver aqui, a história mais maravilhosa, a obra mais maravilhosa que a humanidade viu depois do nascimento de Jesus Cristo. Olha para um Papa dizer uma coisa dessa. A obra mais maravilhosa que aconteceu na história, depois do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, é a segunda vinda da Virgem Maria nesta terra. É importantíssimo dar a conhecer ao mundo inteiro todas essas mensagens. E um outro santo, além de São Paulo VI, o Padre Pio vai dizer: essas mensagens serão conhecidas, mas serão tarde demais. Essas mensagens serão conhecidas, mas será muito depois do tempo que deveriam ser acolhidas. E graças a Deus, nesse tempo, essas aparições de Nossa Senhora estão sendo conhecidas, estão sendo experimentadas, estão sendo cada vez mais aprofundadas. Glória a Deus. Mas eu sei que muitas pessoas ainda não entendem a mensagem principal. O que aconteceu lá na Espanha, nessa cidadezinha no norte da Espanha, chamada Garabandal. Nossa Senhora, você pode ver aqui essa imagem dela, Nossa Senhora do Carmo de Garabandal. Nós que somos exército de São Miguel Arcanjo, unidos aos santos anjos, por isso estamos aqui com essa imagem de São Miguel Arcanjo. Vamos fazer antes essa breve oração ao arcanjo São Miguel, como marca registrada do nosso exército, pedindo a proteção dele, para que nada, nenhuma obra do inimigo que tanto perseguiu essas aparições, consiga atrapalhar de nós entendermos profundamente o que o Espírito Santo quer nos falar através dessas tão importantes aparições de Nossa Senhora. Repito, como o Papa Paulo VI disse, Garabandal é a obra mais maravilhosa da humanidade depois do nascimento de Jesus Cristo. Pedimos a São Miguel que se faça presente, que visite agora cada um que está assistindo a esse vídeo, que está acolhendo o que Deus quer falar através dessa palavra profética de hoje. Pedimos que São Miguel venha visitar a cada um de nós com a sua espada poderosa, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, possa destruir toda a obra do inimigo na nossa vida e dos nossos familiares e nos proteja nesse momento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, esse assunto das aparições de Nossa Senhora, para mim, é um assunto que mexe muito com o meu coração. Mexe muito com a minha história de vida, mas nem sempre foi assim, né? Antes de tudo isso, eu estava ainda, mesmo meus pais sendo da igreja, teve um tempo que eu estive longe, estive no pecado, o tempo da adolescência, e depois de 2 grandes acidentes, eu comecei a buscar o que Deus queria me falar, e tive uma experiência muito profunda de conversão. Primeiro, lendo a Sagrada Escritura, as lágrimas começaram a descer lendo os Evangelhos, o Novo Testamento, e Deus foi falando, foi mudando alguma coisa aqui dentro de mim, uma experiência muito forte do amor de Deus. E eu comecei a amar a igreja de Cristo. Eu comecei a anotar tudo e comecei a perceber que a igreja de Jesus era a única verdadeira, una, santa, católica e apostólica. Comecei a entender que a Eucaristia era o centro da nossa vida, enquanto nós peregrinamos aqui nessa terra.
Depois de eu aprender melhor sobre a Eucaristia, eu comecei a ter uma experiência com a missa. Comecei a entender que a missa era o sacrifício de Jesus e cada missa para mim era um derramar de lágrimas, uma experiência de me sentir amado. Todo o meu vazio começou a ser preenchido com o mistério da Eucaristia. E a Eucaristia passou a ser o centro da minha vida. Mesmo antes de Deus me chamar para dedicar a minha vida em adoração aqui no Instituto Hesed, nesse Instituto de Espiritualidade Carmelitana, né, de adoração perpétua. Antes disso, meu coração abrasou como os discípulos de Emaús, com o partir do pão e com ouvir a palavra do Senhor, a Santa Missa. E eu lembro que nesse tempo dessa experiência, eu pedi a Deus a graça de não traí-lo, não abandoná-lo, porque eu sei que a carne é fraca, eu sei que os apelos do mundo são muitos. E nessa época, Deus me deu Nossa Senhora. A minha intimidade com Nossa Senhora começou a crescer cada vez mais, principalmente quando eu li sobre as aparições de Fátima e as mensagens de Nossa Senhora ao sacerdote italiano chamado Padre Stefano Gobbi. Através desse sacerdote, Nossa Senhora formou um movimento que se tornou, eu já ouvi um padre dizendo, um padre do movimento, que era o maior movimento da igreja, pelo menos de sacerdotes e leigos ao mesmo tempo. E esse grande movimento se expandiu, teve a aprovação de vários bispos cardeais, centenas de bispos faziam parte, cardeais faziam parte, milhares e milhares de sacerdotes e milhões de leigos, né, fazendo parte. Esse padre veio no Rio de Janeiro muitas vezes. Quando eu vim aqui para Fortaleza, eu fui lá ao encontro dele em Fortaleza também, no encontro com ele. E ele deu essas mensagens muito fortes de Nossa Senhora, que comecei a ter experiências profundas através das mensagens do Padre Gobbi, que era não só para os sacerdotes, mas para todos. Nossa Senhora começou a me formar através dessas mensagens. E depois disso eu conheci Medjugorje. Eu tive um pouco de receio no início, mas depois aquilo falou tanto ao meu coração, e eu vi através do Padre Gobbi Nossa Senhora dizendo que ela iria aparecer de uma maneira extraordinária. Olha aqui, através dessa mensagem do Padre Gobbi, um pouco antes de começar as aparições, ela diz assim: eu desci do céu para reviver em vós, para amar com o vosso coração. Ela estava falando porque ela apareceu em Fátima. E ao fim ela vai dizer que ela agora está vindo. Eis porque agora eu venho do céu a essa pobre e sofredora humanidade. Olha, ela vai vir do céu. Ela promete que vem do céu. Essa mensagem foi no dia 13 de maio de 81, o dia que o Papa João Paulo II teve o tiro e pediu: venha Maria, venha Maria. As pessoas que estavam próximas diziam que ele clamava: vem Maria. No mês de maio, 13 de maio de 81. No mês de junho, mês seguinte, começaram as aparições mais longas da história da humanidade. As aparições na Bósnia-Herzegovina, como Rainha da Paz, em Medjugorje. Essas duas aparições nortearam a minha vida. Claro, o que norteava a minha vida era a Eucaristia, a Palavra de Deus e o amor à Igreja. O amor ao magistério da Igreja, ao Papa. Mas Nossa Senhora me ensinou como proteger essa fé, proteger a minha vocação, proteger meu amor à Eucaristia. E Nossa Senhora me educou por meio dessas duas aparições, dessa aparição de Medjugorje, e ao Padre Gobbi não foi aparição, mas eram locuções interiores, mensagens que ela dava através dele. Essas duas formas de me conduzir, eu tive experiências muito profundas que não é possível eu negar ou duvidar, pelas experiências de respostas de Deus através dessas mensagens de Nossa Senhora. E tudo que Nossa Senhora foi pedindo, eu fui procurando fazer. O rosário, né? A leitura da Bíblia, o amor à igreja, a confissão frequente, a adoração à Eucaristia, a comunhão frequente, né? O jejum. Eu dizia a Nossa Senhora: eu não quero ir para uma comunidade religiosa que não viva o jejum que todos os cristãos sempre viveram, desde o início do cristianismo, na quarta e na sexta-feira. Isso foi marcando a minha vida, né? Mas quando eu conheci Garabandal, eu tive também uma resistência. Por quê? Porque Garabandal foi muito perseguido pelo inimigo de Deus, como Medjugorje também foi, como Fátima foi, La Salette. O Maximino, que viu Nossa Senhora em La Salette, ele teve um primeiro encontro com São João Maria Vianney, o Cura d'Ares,
E São João Maria Vianney teve uma resistência. Existiu toda uma obra do inimigo para que não se acreditasse. Depois, o curadário, São João Maria Vianney, acreditou e defendeu La Salette com força. Mas existe esse ataque do inimigo, uma perseguição terrível, né, contra as aparições de Nossa Senhora. E eu tive uma primeira resistência com Garabandal, quando eu ouvi falar algumas coisas controversas e tudo. Graças a Deus, hoje existem alguns documentários. O melhor que eu já vi foi uma cascata inesgotável sobre Garabandal. Vai mostrar que muitos desses argumentos que pessoas que perseguiram essa aparição de Nossa Senhora tentaram colocar, caíram por terra. Né? A mentira sempre é derrotada pela verdade, porque a verdade é uma pessoa. A verdade não é somente algo, é alguém que se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso não tem como segurar uma cascata, por isso esse título do documentário. Uma cascata inesgotável, não é possível impedir. É aquilo que Deus quer realizar, como diz Gamaliel nos Atos dos Apóstolos. Se a obra é de Deus, ninguém poderá impedir. Se a obra é de Deus, vai acontecer, quer queira, quer não queira, quer se levantem inimigos ou não, a obra de Deus vai se cumprir, como ela disse em Fátima. Ela pediu que fizesse a consagração a ela, que rezasse o rosário, porque aí evitaria de se ter guerras, a destruição de nações, a morte e sofrimento da igreja e de muitas pessoas. Mas ela diz, no fim, o meu coração imaculado vai triunfar. Quer vocês queiram, quer não queiram. Quer correspondam ao que eu estou dizendo, quer não correspondam. No fim, a vitória será de Deus, através da Imaculada, da Rainha do Rosário, de Nossa Senhora. Agora, quem vai participar desse triunfo? Quem tiver acolhido a mensagem do céu, que é, claro, a vivência do Evangelho, a vivência dos mandamentos de Deus e da Igreja. Mas Nossa Senhora veio dizer que nesses tempos seria tão difícil viver a fé verdadeira que ela quis dar um apoio. É muito infeliz aquele que rejeita. Eu vou repetir aqui o que o Papa Paulo VI disse. Garabandal é a obra mais maravilhosa da humanidade depois do nascimento de Jesus. É a segunda vinda da Santíssima Virgem Maria a essa terra, porque foram mais de 2.000 vezes que Nossa Senhora apareceu para essas jovens em Garabandal. É importantíssimo, não é importante, importantíssimo dar ao conhecer ao mundo inteiro essas mensagens. O Papa está dizendo, e ele ainda diz para Conchita, principal jovem que viu Nossa Senhora, eu te abençoo, Conchita, e contigo eu te abençoa, e comigo te abençoa toda a igreja. Eu digo principal, porque assim como em Medjugorje, existiu uma jovem, a Miriana, que teve a missão de divulgar, né? Vai ter a missão de revelar os segredos. Também em Garabandal, a Conchita é aquela que tem a missão de anunciar, antes de acontecerem algumas coisas, que você já vai entender. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que no início eu tive um pouco de resistência com Garabandal, em 2001 que eu conheci, mas depois eu fui vendo que tem muitas semelhanças com o Medjugorje e com o Padre Gobi. Depois eu descobri que o Padre Gobi teve lá, deixa eu descobrir aqui a data exata, foi em junho de 79, deixa eu ver aqui, 14 de junho de 79, Nossa Senhora deu uma mensagem ao Padre Gobi lá em Garabandal. Nós vemos aqui a foto do Padre Gobi lá nesse lugarejozinho. Não é um lugar de cidade grande. O Padre Gobi foi com a intenção de estar lá no dia de Corpus Christi. Você vai entender já qual foi a mensagem que Nossa Senhora deu lá ao Padre Gobi e por que ele foi no tempo de Corpus Christi. Né? E eu fui começando a ver como Medjugorje era a mesma mensagem e eram os mesmos acontecimentos, muito semelhantes, condenava as mesmas coisas que se dizia em Garabandal. E aí eu fui abraçando, fui acolhendo e fui começando a entender melhor as aparições e unindo as mensagens de Nossa Senhora. E eu entendi a importância fundamental de Garabandal em toda a linha profética das mensagens de Nossa Senhora. Como eu disse, é algo que vai mudar a sua vida. O Padre Pio disse, muitas pessoas vão conhecer, mas já está tarde, já está em cima dos acontecimentos que foram previstos nessa aparição de Nossa Senhora, lá em Garabandal. Então, vamos para as aparições.
como aconteceram, quando aconteceram, nessa cidadezinha, São Sebastião de Garabandal, no norte da Espanha, a mais ou menos quase 500 quilômetros de Lourdes, não é tão longe assim, né, do local onde Nossa Senhora apareceu em Lourdes, lá no norte da Espanha, no lugar de montanhas, de muitos pinheiros, e aliás, nós temos aqui, olha que coisa maravilhosa, nossa irmã conseguiu para a gente, de algum sacerdote, um dos pinheiros do local onde Nossa Senhora apareceu, né? Já vou falar para vocês aqui. E também essa pedra da Calleja, como ela diz, o local onde Nossa Senhora sempre aparecia para as meninas. Também uma medalhinha aqui que eu já vou explicar para você do local da aparição de Garabandal. Então, Nossa Senhora vai aparecer, mas antes dela aparecer, no dia 18 de junho de 1961, um pouco antes de começar o Concílio Vaticano II, que foi convocado em dezembro de 61, né? Nossa Senhora vai ser precedida pela aparição de São Miguel Arcanjo. O príncipe dos anjos vem aparecer. Por quê? Porque é algo muito sério. São Miguel Arcanjo aparece para as meninas, são meninas do interior, meninas analfabetas, de um lugar bem interior mesmo. Não era possível chegar de carro naquele local. Então era um lugar no alto das montanhas que vivia à base de cultivo de plantas e de animais. Realmente um lugar muito interior. E essas meninazinhas simples, era um lugar muito religioso também. Nenhuma família dormia sem rezar o rosário. Algo muito ligado a Deus, muito puro esse local. Mas mesmo na pureza existe o pecado original, somos pecadores. E essas 4 meninas, 4 crianças, uma tinha 11 anos, as outras 3 tinham 12 anos. O nome delas eram, deixa eu ver aqui, é a Maricruz, a Loli, que é um apelido, né? A Conchita e a Jacinta. A Maricruz tinha 11 anos, as outras tinham 12 anos. Essas 4 crianças tinham pego maçã ali num terreno que não era delas. E não pediram permissão ao dono daquele local para pegar aquelas maçãs. Roubaram, né? Uma coisa assim do interior que às vezes é um pouco comum. E elas estavam fazendo algo que sabiam que era errado, porque elas tinham uma fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, tinham uma educação católica. E nesse momento que elas pegaram essas maçãs, ouviram um trovão. Idêntico ao que aconteceu nas aparições outras de Nossa Senhora. Ouviram aquele grande trovão. E com aquele trovão, elas pensaram já imediatamente que era um aviso de Deus na consciência delas, que elas não estavam fazendo algo certo. E logo depois que elas vêm andando, uma delas, a Conchita, vê o anjo e se ajoelha. Fica em estado estático, contemplando, e as outras, um tempo depois, vem o santo anjo. Ele não fala nada. Elas correm para a igreja, encontram com a professora delas, falam tudo para ela. A professora acredita, porque elas não eram meninas que contavam mentira. E, nos dias seguintes, o anjo vai aparecer e vai prepará-las, vai ensinando por meio de sinais, prepará-las para a aparição de Nossa Senhora. Exatamente como aconteceu em Fátima. Uma preparação do anjo antes da própria aparição da Virgem Maria, Rainha dos Anjos, comandante da milícia celeste. E existem algumas pessoas que acreditam, né? Pessoas muito idôneas, que têm um conhecimento profundo, sacerdotes, que estudam muito sobre isso, que acreditam que o anjo que apareceu em Portugal, em Fátima, o anjo de Portugal, alguns acreditam que é São Miguel, mas outros acreditam que é São Gabriel, arcanjo, né? Eu acredito também, padres da Ordem da Santa Cruz acreditam, conforme seus estudos me passaram, que seria São Gabriel Arcanjo. Eu acredito que seria São Gabriel Arcanjo. E as profecias bíblicas vão dizer que nos últimos tempos, está lá em Daniel 12, surgirá Miguel. Então Fátima talvez tenha sido São Gabriel, o anjo da paz, que falou do rosário, o anjo que anunciou a Ave Maria, né? Fátima foi a Senhora do Rosário. Talvez tenha sido São Gabriel. Força de Deus. Para nos dar força e resistência, nos preparar para esses tempos. E agora em Garabandal, antes da aparição da Virgem, aparece São Miguel. E São Miguel, durante esses dias, vai preparando, e somente no último dia, ele vai falar com as crianças, com as adolescentes. E ele vai falar para elas sobre o quê?
a Eucaristia. Ele vai ensiná-las a receber bem a Eucaristia. Elas recebiam a comunhão todos os dias que São Miguel aparecia. E quando o padre não vinha trazer a Eucaristia, o próprio São Miguel dava a comunhão para elas. E nesse último dia, São Miguel ensinou: antes de receber a comunhão, vocês têm que fazer um ato de contrição. Vocês têm que se preparar, pedir perdão sincero pelos seus pecados, estarem com o coração puro. E as crianças faziam como São Miguel ensinava, rezando o ato de contrição, pedindo que preparasse o coração. Claro, nunca em pecado grave, senão tem que ir no sacramento da confissão. Mas se preparavam antes de receber Jesus. E depois de receber Jesus, São Miguel ensina a fazer aquela oração de ação de graças. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Né? E as crianças vão aprendendo cada vez mais a amar a Eucaristia. Isso já é uma lição para a gente. Nossa Senhora, em outras mensagens, vai dizer que se nós formos para a missa, e nós não, em outras aparições ela diz isso, e nós não nos prepararmos antes, e depois da comunhão não fizermos um momento de ação de graças, era melhor nem ter comungado Jesus. Já imagina que você convida alguém para vir na sua casa e você não prepara nada, em primeiro lugar. Segundo, essa pessoa chega na sua casa e você não dá um minutinho de atenção a ela, era melhor nem vir. Se for para receber o corpo e o sangue do Senhor, primeiro prepara o teu coração, reza, peça perdão, limpa a casa, que é o teu interior, peça perdão dos seus pecados. Muitas pessoas comungam, muitas vezes, e não tem uma grande explosão de transformação de vida. Por quê? Porque comungam mal. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Anota aí para você ler depois. E São Miguel vai ensinando as crianças. Até o dia 1º de julho. No dia 2 de julho, São Miguel anunciou no dia anterior, por isso ele falou pela primeira vez, que ele estava vindo para preparar a aparição de Nossa Senhora. E Nossa Senhora vem aparecer nesse dia com 2 anjos do lado. São Miguel, que elas identificaram, e o outro talvez seja São Gabriel Arcanjo. Nossa Senhora aparece e começa um processo de mais de 2.000 aparições de Nossa Senhora, algumas que duraram horas e horas. Nossa Senhora vai ensinando às crianças as virtudes cristãs, os mandamentos de Deus. Ela vai dando mensagens somente para aquelas crianças. E nisso começam a acontecer sinais extraordinários. Mas antes de falar desses sinais extraordinários, eu quero dizer que Nossa Senhora aparece como Nossa Senhora do Carmo. Por isso você está vendo aqui esse escapulário, né? Nós do Instituto Hesed usamos o escapulário por quê? Porque nós somos um instituto de espiritualidade do Carmelo, né? Santa Teresa, São João da Cruz, Santo Elias. E Nossa Senhora aparece como Nossa Senhora do Carmo. Isso é um sinal muito forte, meus irmãos. Nossa Senhora, você sabia que quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, o último dia da aparição dela, quando aconteceu o milagre do sol, ela apareceu como Nossa Senhora do Carmo, representando os mistérios gloriosos, o triunfo de Deus sobre o mal. Sabia disso? E depois a irmã Lúcia se tornou carmelita, né? Se vestiu com essas vestes de Nossa Senhora do Carmo. E disse que todos devem não só rezar o rosário, mas também usar o escapulário. Todos devem usar o escapulário de Nossa Senhora, por isso está nas mãos dela. Ela prometeu, há muitos anos antes, que quem morresse com o escapulário não iria para o inferno. Representa estar revestido da graça, revestido da devoção a Nossa Senhora, lutar para ser todo de Jesus por meio de Nossa Senhora. Ela prometeu a salvação. E é só isso que Deus quer dos seus filhos. Mais do que evitar guerras, mais do que evitar doenças, é a salvação eterna. Não ir para o inferno, como Nossa Senhora em Fátima mostrou para aquelas pequenas crianças que muitas pessoas estavam caindo no inferno. Todos os dias, muitas pessoas são filhos de Deus. Dói no coração de Deus. Deus não quer que nenhum filho se perca. Mas, se não ouvirem a voz de Deus, não se voltarem para os mandamentos, acontecem coisas ruins nessa terra e ainda depois a perdição eterna.
Nossa Senhora quer salvar cada filho, trazer para o seu filho Jesus. Por isso ela aparece como Nossa Senhora do Carmo. Em Fátima, a última aparição de Fátima, ela estava como Nossa Senhora do Carmo. Você sabia que em Lourdes, o último dia da aparição de Lourdes, foi o dia 16 de julho de 1858. Sabe o que é isso? Dia de Nossa Senhora do Carmo. Foi o único dia que ela não apareceu com aquela fita azul, com as rosas nos pés. Não, com a roupa branca. Sabe como ela apareceu? Como Nossa Senhora do Carmo. E a Santa Bernadette diz, foi o dia que ela estava mais linda de todos. Dia 16 de julho, vestida como Nossa Senhora do Carmo. Por que isso? São sinais proféticos que estão sendo dados lá desde o século XIX. Desde antes, no século XIII, quando Nossa Senhora do Carmo apareceu e fez a promessa do escapulário. Quando ela aparece ao Papa João XXII, João XXII, isso mesmo, e faz a promessa que não só não vai para o inferno, mas quem morrer com o escapulário, no primeiro sábado depois da sua morte, você vai para o céu, Nossa Senhora vai te buscar. Então Nossa Senhora aparece em Garabandal como Nossa Senhora do Carmo. O Padre Pio vai dizer, o Padre Pio vai dizer, vá, se consagre a Nossa Senhora do Carmo. E o homem diz, mas eu já uso o escapulário, mas conheça a Nossa Senhora do Carmo de Garabandal. Se consagre a ela. Nossa Senhora vem trazer uma mensagem muito forte. Por que o Carmelo? Por quê? Porque o Carmelo é o lugar onde Elias venceu a idolatria. Venceu os profetas falsos de Baal e de Aserá. 850 profetas foram derrotados por causa do Deus verdadeiro que Elias, a custo do seu sofrimento, proclamou e mostrou quem era o Deus verdadeiro. Elias representa o espírito de profecia. Um profeta é aquele que prepara o caminho do Senhor. O profeta fala da palavra de Deus antes de Deus vir como juiz na vida da pessoa. E Elias representa todo o profetismo de Israel. E o Carmelo, a ordem de Nossa Senhora do Carmo, vem dessa espiritualidade de Elias. E a Bíblia diz que antes do Senhor vir, Elias vai aparecer, vai preparar o caminho do Senhor. E Jesus vai dizer que na sua primeira vinda, quem foi esse Elias? Quem que veio com essa espiritualidade profética, preparando o caminho dele? São João Batista. São João Batista. Engraçado que as aparições de Medjugorje começaram no dia de São João Batista, dia 24. Mas ela diz que o dia do início é o dia 25, porque ela aparece como nova profetisa. Para a primeira vinda de Jesus Cristo, o espírito profético, o profeta Elias, simbolicamente, veio através de São João Batista. Ele preparou o caminho para Jesus, Mas agora, na sua segunda vinda gloriosa, triunfante, São Luís Maria vai dizer, Nossa Senhora é quem vai preparar. Ela é como se fosse a aurora antes de nascer o sol, que vai trazer a nós a recompensa ou o castigo. O juiz vai vir. Antes do juiz chegar para julgar, Deus está vindo com a sua misericórdia através de sua Mãe Santíssima. Ele não quer vir como juiz julgar antes de preparar os nossos corações. Por isso o Papa Paulo VI disse, não é importante, é importantíssimo conhecer o que aconteceu em Garabandal e todas as aparições de Nossa Senhora tem preparado. Ela aparece em Garabandal como ela apareceu em Fátima para dizer que o triunfo de Deus vai ser por meio do triunfo do Imaculado Coração dela. É ela quem prepara a vinda de Jesus. Ela quer preparar o nosso coração para vivermos na graça de Deus, para quando vier o justo juiz, o nosso coração esteja preparado. O triunfo de Deus será por meio do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Por isso ela vem como aurora. Por isso ela aparece nesses tempos mais do que nunca na história da humanidade. Em Garabandal, mais de 2.000 vezes. Em Medjugorje, quase 15.000 vezes já. Porque já são 40 anos que estamos completando esse ano das aparições de Medjugorje. Outra coincidência, Garabandal foi em 61, junho de 61. Medjugorje foi junho de 81. Garabandal nas colinas, Medjugorje nas colinas. Garabandal, o Papa defendeu Paulo VI, mas muitos outros combateram.
se tornaram inimigos dessa aparição. Medjugorje também. O Papa João Paulo II defendeu com toda a força, abençoava, encontrou com os videntes, conversou com eles, encontrou com o Padre Ioso, mas outros, dentro da igreja mesmo, combateram as aparições de Nossa Senhora. Eram 4 adolescentes em Garabandal, 6 adolescentes em Medjugorje, né? Houve uma perseguição comunista, uma denúncia do comunismo em Garabandal, e em Medjugorje, do mesmo jeito, os comunistas prenderam os jovens, os adolescentes. Muita coisa semelhante. Em Medjugorje ela prometeu um milagre, em Garabandal também um milagre. Vamos chegar nisso. Então as aparições de Nossa Senhora foram acontecendo, como eu disse, foram muitas. E vários sinais aconteceram durante essas aparições que mostravam que era inquestionável. As pessoas que realmente examinaram as jovens, as adolescentes, as crianças em Garabandal, viram, como em Medjugorje, que era inexplicável. As crianças, quando ficavam em êxtase, elas, às vezes, pessoas vinham e por isso colocaram um local com as madeiras, isolando elas, porque as pessoas começavam a machucar elas, para testar se aquilo era verdade. Por isso nós temos aqui essas pedras do local, esse cercadinho chamado Caleja, né? Onde Nossa Senhora aparecia. Cercaram elas porque as pessoas beliscavam, as pessoas colocavam holofotes de luz e elas não piscavam. As pessoas enfiavam agulhas, feriam, colocavam fogo às vezes. E mesmo assim, no estado de êxtase, as crianças não sentiam nada, né? Isso é extraordinário, isso é impossível. Que crianças do interior consigam ser artistas a esse ponto. Aliás, nenhum ser humano consegue fazer isso. Outra coisa, além do êxtase, às vezes tinha as quedas estáticas. Elas em êxtase caíam todas ao mesmo tempo, de modo que não se machucavam e depois se levantavam sem usar as mãos, né? Algo realmente de um êxtase. Outras também, em êxtase, elas caminhavam vendo Nossa Senhora. Caminhavam andando para frente, andando para o lado, andando para trás, onde Nossa Senhora guiasse. E o padre colocaram pessoas para acompanhar elas, para as pessoas não machucarem elas. Às vezes elas iam tão rápido que as pessoas não conseguiam acompanhar. Não se cansavam. Não se cansavam nada. E os jovens ficavam muito cansados, né, de tentar. Às vezes elas vinham rápido, paravam, de repente eles seguiam embora. Né? Sinais extraordinários que não era possível explicar. Pessoas que chegavam e tentavam levantar elas, as crianças, durante o êxtase, durante a aparição. Se tornava impossível, como algo rígido, pesadíssimo. E depois que acabavam as aparições, podiam ser levantadas normalmente. Tudo isso que a ciência não é possível, não é capaz de explicar. As pessoas davam objetos para Nossa Senhora beijar e as crianças davam para Nossa Senhora beijar. Muitos objetos, medalhas, terços, e sem olhar para a pessoa, elas entregavam para cada pessoa certa, exatas. Diziam muitas palavras de ciência, palavras proféticas para a vida daquelas pessoas. Uma vez padres foram disfarçados, sem roupa de padre. Ela identificou, Nossa Senhora mostrou que eram padres. Foram inúmeros e, inclusive, milagres extraordinários. Aconteceu uma cura tão extraordinária que, infelizmente, existiam bispos perseguindo essa aparição na época. E porque esse milagre de uma cura aconteceu quando a pessoa foi lá, em São Sebastião de Garabandal, e pediu a Nossa Senhora, né? O milagre aconteceu. O bispo disse, não espalhe isso, não diga que foi Garabandal. Anos depois, essa pessoa fica doente de novo. E o marido, que era médico, diz, ela ficou curada por causa do meu pedido à Nossa Senhora de Garabandal, né? E porque eu não divulguei, ela ficou ruim de novo. Os médicos diziam, e ele era médico, não era possível ela ficar boa. Ele foi lá novamente, pediu, teve a certeza que sua esposa estava curada. Quando voltou, suas plaquetas estavam normais novamente. Milagrosamente. Foram muitas curas que aconteceram com esses objetos que eram beijados por Nossa Senhora. Muitos sinais extraordinários. E mesmo assim, existiu toda uma perseguição. Até porque Nossa Senhora começou a dar mensagens fortes. Principalmente depois dessas mensagens, houve uma perseguição intensa a essas aparições de Nossa Senhora. E, deixa eu ver aqui, essas marchas, sem olhar, sem se cansar, em alta velocidade, né? Essas quedas estáticas, como eu falei para você, sincronizadas. E também a Conchita pediu, porque muitas pessoas estavam duvidando, ela pediu um sinal milagroso.
e Nossa Senhora ficava em silêncio, até que ela deu esse milagre. Um milagre pequenino comparado com o imenso milagre que viria depois. O milagre foi que Nossa Senhora disse que ela receberia a comunhão das mãos do anjo e a Eucaristia apareceria na sua língua, como você pode ver aqui nessa imagem, né? Imagina, é um milagre que parece pequeno, porque para um povo incrédulo, que exige milagre para acreditar, e mais, Jesus mesmo vai dizer no Evangelho, né? Se não tiverem milagres, vós não acreditareis. E o Senhor fez esse milagre à vista de todos. Os que estavam próximos ali viram, fotografaram, registraram com vídeo o milagre da aparição da Santa Eucaristia que o anjo deu de comunhão para Conchita. Mas depois Nossa Senhora vai avisar que esse é só um sinal de um milagre muito maior que ela iria dar. Para quê? Para que esses daqui acreditem? Não. Para que o mundo inteiro acredite. E agora, meus irmãos, a gente vai para o principal, que é a mensagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora em Garabandal deu duas mensagens muito simples. Muitas pessoas deixaram de acreditar no início das aparições porque depois de verem milagres acontecendo, depois de verem coisas extraordinárias acontecendo, elas dando os objetos para as pessoas certas, dando para as pessoas beijar, falando profecias, imaginavam que a mensagem de Nossa Senhora seria algo estrondoso. E Nossa Senhora deu uma mensagem muito simples, porém muito importante, que foi desprezada, infelizmente. A mensagem de Nossa Senhora do dia, deixa eu ver aqui a data, dia 18 de outubro de 61. Ela anunciou a todos que daria uma mensagem. Porém, o padre foi proibido, né? Foi proibido de ser lida a mensagem em frente à paróquia. Numa grande chuva, leram lá na montanha da aparição, e o padre teve uma crise de consciência nesse momento. Depois ele teve um arrependimento profundo e não quis ler. As crianças que leram. E a mensagem foi a seguinte: 3.000 pessoas estavam lá e elas disseram: nós temos que fazer muitos sacrifícios e muita penitência, assim como visitar frequentemente o Santíssimo Sacramento. Mas antes de tudo devemos ser muito bons. Outra tradução, devemos levar uma vida santa. Senão, um castigo cairá sobre nós. O cálice está a encher-se muito, e se nós não mudarmos de vida, um grande castigo virá sobre todos nós. Infelizmente, foi muito desprezada essa mensagem. É uma mensagem simples, de fazer sacrifício, penitência, de visitar mais vezes o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e de mudar de vida, de se converter, senão viria um grande castigo. Essa mensagem não foi ouvida. E no final das aparições, quase no último dia, em 65, 18 também. Por isso existe uma ligação com o Medjugorje. O dia 18 de março é o dia do aniversário da Miriana, que ela que anuncia os segredos, vai anunciar o milagre, assim como a Conchita vai anunciar também o milagre. E o dia 18 de março é o dia que ela tem as aparições uma vez por ano, né? E esse dia 18 de março, Nossa Senhora diz: vocês não entendem essa data agora, no futuro vocês vão entender. Existe um significado profundo nessa data. Também lá em Garabandal foi no dia 18 de outubro de 61 e agora 18 de junho. Isso mesmo. 18 de junho ela vai dizer: em virtude da minha mensagem de 18 de outubro não ter sido obedecida, nem realizada e nem conhecida pelo mundo, eu advirto-vos, pois que esta é a última mensagem que eu dou, lá em Garabandal. De início o cálice estava se enchendo, agora ele já está transbordando. Muitos, olha que palavra forte, muitos cardeais, muitos bispos e muitos padres estão no caminho da perdição, e com eles estão conduzindo muitas almas. Isso é muito sério, gente. Muitos cardeais, bispos e padres no caminho do inferno, no caminho da perdição. Em Fátima, ela mostrou o inferno. Aqui ela está dizendo que príncipes da igreja, para o povo de Garabandal, os padres eram muito santos. Eles tinham vivido há décadas atrás uma perseguição, milhares de padres foram mortos pela fé e eram muito santos. Isso que Nossa Senhora disse, eles não tinham nem coragem de dizer, senão Nossa Senhora não desse ordem para dizer, eles não diriam.
E vai dizer, muitos deles estão no caminho da perdição e arrastando muitas almas com eles. Cada vez se está dando menos importância à Eucaristia. Cada vez menos importância à Eucaristia. Vós deveis afastar a ira de Deus para longe com os vossos esforços. Se lhe pedirdes perdão de coração sincero, ele vos perdoará. Eu, vossa mãe, com a intercessão de São Miguel, peço que vos emendeis, mudeis de vida. Estais a receber o último aviso. Amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Rezem com sinceridade e nós ouviremos as vossas preces. Deveis fazer mais sacrifícios. Lembrai-vos da paixão de Jesus. Meus irmãos, o principal da aparição de Nossa Senhora em Garabandal é a mensagem que ela dá sobre a conversão e a Eucaristia. Vocês precisam se aproximar mais do meu filho na Eucaristia. Cada vez mais está sendo mais esquecido Jesus na Eucaristia. Mas antes disso, vocês precisam ser muito bons. O que a igreja diz que é ser bom? A igreja ensina como o Evangelho ensina. Ninguém é bom. Somente Deus é bom, Jesus disse em Mateus 19. Porém, aquele que se confessa e se lava no sangue do Cordeiro, toda sujeira, toda mentira, todo pecado é lavado, se torna branco como a neve. Ser muito bom significa se confessar, sinceramente pedir perdão dos pecados diante do sacerdote. Estar em estado de graça. Não pode receber Jesus na Eucaristia sem estar em estado de graça. E foi essa mensagem que Nossa Senhora deu ao Padre Gobi quando ele foi em Garabandal, em 14 de junho, dia de Corpus Christi, de 79. Né? Mais de 10 anos depois das aparições. Nossa Senhora diz, o meu filho Jesus na Eucaristia deve ser o centro da vossa vida, deve ser o centro das vossas reuniões, o centro de tudo. E ela começa a profetizar que Jesus voltará a ser o centro, Jesus na Eucaristia. Voltai a ser adoradores perfeitos, fervorosos. Conduzi todos a Jesus na Eucaristia, para adoração e comunhão de um amor mais forte. E no final ela vai dizer, meus filhos, erguei barreiras ao inundar dos sacrilégios. Jamais se fizeram tantas comunhões de modo tão indigno como nestes tempos. Eu vou deixar essa mensagem aqui na descrição do vídeo. Vou colocar também lá no Telegram. São mais de 100 mil guerreiros que já estão inscritos no nosso canal do Telegram. Vou deixar aqui também o canal do Telegram para você se inscrever. Vou deixar lá essa mensagem de Nossa Senhora, do Padre Gobi, quando ele foi em Garabandal. E ela vai dizer assim, a igreja está ferida intimamente pelo propagar-se das comunhões sacrílegas, pessoas que comungam em pecado mortal. É como entregar Jesus a Satanás. E ela disse, é chegado o tempo que a vossa Mãe Celeste diz, basta. Eu mesma preencherei o vazio em torno do meu Filho, Jesus presente na Eucaristia. Levantarei uma barreira de amor junto à presença divina de Jesus. Eu mesma, através de vós, meus filhos queridos, quero colocar como guardas de amor ao redor de todos os tabernáculos da terra de Jesus Eucarístico. Entende, meu irmão, minha irmã? A mensagem mais importante de Garabandal é a Eucaristia. Qual é o lugar que você está colocando na Eucaristia na sua vida? É o primeiro lugar, Jesus na Eucaristia? Será que precisa acontecer um milagre para você acreditar? Entender que a razão da sua vida está ali naquela hóstia branca? Que ali está o coração vivo de Jesus, sofrendo, se imolando, querendo te amar, querendo te dar graças, querendo te transformar? Claro que o nosso coração está vazio se a Eucaristia não é o centro da nossa vida. Vários ídolos que, como Elias, Nossa Senhora quer derrubar para que Jesus Eucarístico seja o centro. Como, irmão, que Jesus Eucarístico vai ser o centro? Deixa os pecados mortais para poder comungar em estado de graça. Renuncia ao prazer pecaminoso. Faça jejum, faça confissão e a Eucaristia vai ser o centro da sua vida. Nossa Senhora quer te levar a Jesus. Você que está conosco com o exército de São Miguel, nem um dia sem Jesus, adorando ao Senhor, desejando e querendo comungá-lo, pelo menos toda semana, em estado de graça, preparado. E olha, meus irmãos, Nossa Senhora vai dizer que porque não fizeram o que ela avisou, algo muito grave estava chegando. E Nossa Senhora vai falar do fim dos tempos.
né? Como em Medjugorje, algo que me marcou muito, quando Nossa Senhora disse em Medjugorje, essas aparições são as últimas aparições minhas aqui nessa terra. Medjugorje é agora, ainda está acontecendo. De 81 até agora, 2021, está acontecendo. Ela diz que são as últimas. E todos os segredos vão acontecer durante a vida dos jovens, que hoje já são bem mais velhos, né? Já têm em torno de 50 e tantos anos. E, meus irmãos, ouça bem, Nossa Senhora que disse tudo isso, que não foi ouvida, que o cálice já estava transbordando, vai falar de um segredo do fim dos tempos. Ela vai dizer um sinal de que o fim dos tempos chegou. Depois deste Papa, haverão mais 4 papas. E ela mesma diz, ou seja, podem ser 3, porque um mesmo não conta. Depois ela vai explicar para Conchita que um deles não conta porque não chegou a assumir um governo da igreja, que foi João Paulo I, né? E Nossa Senhora vai dizer, depois desse Papa, haverão mais 4. Depois desses 4, será o fim dos tempos. E ela perguntou, é o fim do mundo? Não vai ter mais Papa nenhum? Vai acabar tudo? Ela disse, não é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Jesus vai dizer no Evangelho que, antes da vinda dele, o Evangelho será pregado a todos os povos pagãos. E quando se completar o tempo das nações, o tempo dos povos pagãos, é o fim do tempo dos povos pagãos, Jesus fala no Evangelho, então acontecerá esse tempo novo, esse tempo de graça. Nossa Senhora está anunciando que o fim dos tempos vai iniciar depois do 4º Papa, depois de João 23. João 23, depois dele veio Paulo VI, São Paulo VI, que dava todo apoio a essas aparições de Garabandal. João Paulo I, que é muito misteriosa a morte dele, não permitiram fazer a autópsia. João Paulo II, quando assumiu no lugar dele, mudou toda a cozinha do Vaticano, com pessoas de confiança dele da Polônia, porque foi algo muito estranho mesmo, isso é outro assunto, a morte de João Paulo I. E através do Padre Gobi, ela disse, ele vai dar a sua vida pela igreja, antes dele morrer. João Paulo I só ficou 33 dias como Papa. E depois foi João Paulo II. Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, que morreu em abril de 2005 e assumiu o Papa Bento XVI. Nossa Senhora diz que depois de Papa Bento XVI, chegará o fim dos tempos. O que significa depois de Bento XVI? Significa no momento que ele renunciou? Não sabemos. Significa o momento que ele vai morrer, que ele, né, um dia vai partir, já está bem velhinho, né? Não, com certeza é um depois dele. Mas não sabemos se esse depois dele é com a sua renúncia ou com a sua partida. De qualquer forma, Nossa Senhora diz que agora é o fim dos tempos. Alguns acreditam que a profecia de São Malaquias, que foi inclusive valorizada por muitos papas, né? Essa profecia que fala também dos papas, ela não tenha valor e tudo. Eu conversei com um bispo muito santo, Dom Manuel Pestana, e ele me disse que ele acreditava, pela base que ele tinha, por vários sinais, e um deles é que bate exatamente com a profecia de Garabandal. Ele falava da profecia de São Malaquias. Significa que é o fim do mundo? Não é o fim do mundo. São momentos de transição, uma dor de parto para o nascimento de um triunfo do Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora diz que depois desse tempo haverá um tempo maravilhoso, que a Igreja de Cristo vai triunfar e todos acreditarão. Mas antes disso, Nossa Senhora vai explicar que nesse período do fim dos tempos, que será depois de Bento XVI, isso ela diz, a profecia de São Malaquias diz também, né? E vai dizer que esse período será o período do fim dos tempos. Será um período que o Papa governará no meio da perseguição. Nossa Senhora vai falar muitas coisas, não dá tempo de eu falar aqui, mas eu quero falar o mais importante. 3 coisas acontecerão nesse fim dos tempos, antes de vir esse tempo maravilhoso de graça. Esse novo Pentecoste na igreja inteira. Esse tempo que a Eucaristia será o centro, em que todos os povos se renderão a Cristo, adorarão a Eucaristia, amarão Nossa Senhora, serão católicos. Esse tempo realmente de nova primavera, nova efusão do Espírito Santo, virá depois de uma grande dor, uma grande transição. E Nossa Senhora fala de 3 coisas que vão acontecer nessa transição. Primeira delas, Nossa Senhora chama de aviso.
A segunda é o milagre e a terceira é o castigo. Nossa Senhora diz que o aviso é algo que vai mexer muito com a humanidade inteira. Aliás, através de outras aparições, Nossa Senhora fala a mesma coisa que ela diz em Garabandal sobre o aviso. E vamos aqui entender melhor o que é esse aviso. Espírito Santo me ajude. Olha aqui a explicar para vocês. Qual será... Deixa eu ver. O que é o aviso? E Conchita vai explicar. Ele virá como um fogo, a nós como um fogo do céu, que repercutirá profundamente no interior de cada um. Vai acontecer algo na humanidade. Provavelmente a Conchita teve a visão de como dois astros colidindo, que não vai atingir a Terra. Não vai prejudicar nada no planeta Terra. Mas essa explosão muito grande, que vai emitir uma luz forte e um estrondo, um barulho muito forte, vai mexer com as pessoas. E esse é o aspecto exterior que vai acontecer. E mesmo que você não veja isso que vai acontecer, todos nesse momento terão uma iluminação do Espírito Santo de Deus e verão a sua própria alma na luz de Deus como o próprio Deus vê. Verá os seus pecados como o próprio Deus vê. Cada um será iluminado profundamente pela luz de Deus. Será como um pequeno juízo, um pequeno julgamento, em que você não será condenado, você não vai para o purgatório, nem para o céu, nem para o inferno, vai continuar aqui nessa terra, né? A não ser que alguém tenha um abalo muito forte, como pessoas vendo o filme da Paixão de Cristo se emocionaram muito e partiram, né? Mas se acontecer algo extraordinário, mas será algo muito forte e muito doloroso para quem não quer deixar o pecado. É o que se diz em Zacarias capítulo 12, que chegará um momento que todos entenderão a paixão de Cristo e que o meu pecado rasgou a carne de Cristo, pregou Cristo na cruz. Será uma graça imensa que será dada à humanidade, e quem não se preparar antes sentirá uma dor terrível, entenderá o pecado. Isso é uma graça que Deus dá para tentar salvar o máximo possível de pessoas na humanidade. Quem não estiver preparado pode até sentir uma dor dos pecados, mas pode ser que não abandone os pecados. Pode ser que sintam aquilo, mas queiram justificar, foi só um fato astronômico. É algo humano só, né? É algo que não tem como negar. Mas quando a pessoa quer negar a Deus, quer continuar no pecado, está presa pelo vício, ela sempre arruma uma desculpa. E Nossa Senhora fala que isso vai ser tremendo, sem um aviso prévio. Porém, ela diz que algumas coisas vão acontecer antes de tudo isso, o chamado pré-aviso. Ela fala de um sínodo muito sério que vai acontecer na igreja. O sínodo da família foi algo que mexeu muito, né? O sínodo da Amazônia também, pode ser que seja um desses dois sínodos. Ela fala também que esse pecado, né? Não pode ser dito aqui no YouTube, é bom evitar, esse pecado de matar as criancinhas no ventre de sua mãe, vai estar sendo aprovado em todo o mundo. Vai estar o cálice transbordando, a medida desse pecado vai estar cheio. E esse é um pecado que clama a ira de Deus, que fere o mais íntimo do coração de Deus. Ai de quem tocar nesses pequeninos, disse Jesus. E o que fizer a esses pequeninos é a mim que fizeste. São milhões, irmãos, milhões de pessoas que são mortas pela sua mamãe. Mais de 40 milhões por ano. Mais do que as guerras, mais do que as epidemias. É muito sério isso. E Nossa Senhora diz, quando esse pecado estiver, será que nós estamos longe disso? Quando esse pecado estiver exacerbado, vai acontecer esse aviso. Um sinal, o sínodo. Outro sinal, esse pecado das mamães tirarem a vida dos seus filhinhos, está no mundo inteiro se espalhando. Outro sinal também de que o aviso deve acontecer é algo muito atual. Foi dito que o comunismo iria voltar com a força maior do que antes e iria tomar conta de quase todos os lugares e, além disso, as igrejas não poderiam ser frequentadas, ser abertas com facilidade. Alguma coisa a ver com a atualidade? E, além disso, o último sinal seria o Papa visitando a Rússia, Moscou, e após essa visita, tudo começaria a acontecer, uma grande confusão em todos os países, principalmente na Europa, e depois disso aconteceria esse aviso. Quando a humanidade estiver mais precisando, essa grande graça do aviso vai acontecer.
alguns meses depois, no mesmo ano que aconteceu o aviso, vai acontecer o milagre. Eu quero dizer aqui para você de uma forma resumida o que é esse milagre, né? Os sinais para esse milagre que vai acontecer. Vamos lá. Olha aqui, o aviso não vai ter um anúncio prévio. É como já falei para vocês, expliquei tudo, acho que não esqueci de nada. Sim, também vai acontecer uma dolorosa lágrima da igreja antes do aviso. Uma espécie de divisão, uma espécie de cisma na igreja católica, antes de acontecer o aviso. E o segundo passo, o milagre, será um consolo que Deus vai dar. Uma grande alegria. O Padre Pio viu esse milagre, né? Ele disse que ele viu qual vai ser esse milagre de Garabandal, sentiu uma grande alegria. E um padre chamado Padre Luiz Maria Andreu, não sei se é assim a pronúncia, ele estava com as crianças na hora da aparição e ele viu o milagre. Começou a gritar, milagre, milagre, milagre. E sentiu uma alegria imensa quando ele voltava para casa. Ele diz, como é maravilhosa a nossa mãe, como nós somos amados por ela, como Deus nos ama, meu Deus, muito obrigado por essa mãe. E esse homem, exultando de alegria, voltou para casa. Depois que ele dormiu com aquele sorriso, ele nunca mais acordou nessa terra. Acordou junto de Deus no céu. E Nossa Senhora disse que depois de anos que abrisse o corpo dele, estaria incorrupto. Ele viu o milagre e morreu de alegria. Deus o levou, né? Tá tudo documentado, tá tudo registrado, é muito lindo isso. E esse aviso vai ser um consolo para a humanidade, para aqueles que mesmo assim ainda não acreditam, e esse aviso é para converter o mundo inteiro. Esse aviso não, esse milagre. E alguns sinais, se você quiser anotar, né? Esse milagre vai ser anunciado por Conchita 8 dias antes de acontecer. Vai acontecer numa quinta-feira, sendo que não é numa quinta-feira santa, nem uma festa mariana. Vai ser às 8h30 da noite, entre os dias 8 e 16 de abril. Será no ano par. Por isso, meu coração sente que isso está muito perto, pode ser 2022 ou 2024. Está na mão de Deus, né? Mas eu creio que está muito perto de acontecer tudo isso. Será no ano par, coincidirá com um grande evento da igreja, tipo uma grande festa, né? Um grande acontecimento que aconteceram poucas vezes na igreja. Pode ser a proclamação de um dogma mariano, né? Não sei, mas um grande acontecimento da igreja e também de um santo mártir da Eucaristia, que é jovem, que não é espanhol, que tem um nome que não é tão comum e que é um santo que não é tão conhecido. A duração desse milagre é em torno de 15 minutos. As pessoas que estiverem presentes, os doentes que estiverem presentes, serão todos curados, né? Que estiverem presentes nesse momento. Claro, vai ser anunciado 8 dias antes, vai ter muita gente nessa hora lá, né? E muitos se converterão. E o Papa, onde o Papa estiver, ele vai ver esse milagre. Seja lá o local onde o Papa estiver, ele vai ver esse milagre. E depois desses 15 minutos, Deus vai deixar lá um sinal que vai ficar para sempre. Esse sinal que pode ser, não pode ser tocado, né? Intangível. Será como uma coluna luminosa, como diz na Bíblia, que teve lá no tempo do Êxodo, enquanto eles atravessavam o Mar Vermelho, uma coluna de nuvem, que de dia era como uma nuvem e à noite iluminava, era como um fogo. Esse milagre vai ficar lá para sempre. Isso parece muito com as aparições de Medjugorje. Nas aparições de Medjugorje, são 10 segredos que foram revelados. Os 2 primeiros segredos são advertências para a humanidade, coisas que vão acontecer lá na cidade de Medjugorje. O terceiro será um milagre que será deixado lá na cidade de Medjugorje. Todos poderão ver. Será anunciado antes também por Miriana, né? E igualzinho Garabandal, muito semelhante. E os 7 últimos são castigos para a humanidade. Miriana diz que por causa do jejum e da oração que muitos fizeram, algumas coisas graves deixarão de acontecer. Porém, o castigo não vai deixar de acontecer. Ele pode ser diminuído se o povo se converter. E aqueles que estiverem debaixo do manto de Maria, fazendo o que ela está pedindo, rezando o rosário, se confessando, terão uma proteção especial de Nossa Senhora. Ela promete isso. Mas ela diz, pode ser diminuído.
mas o castigo não vai deixar de acontecer. Lá, antes, em Garabandal, ela disse que depois do aviso e depois do milagre, se não mudarem de vida, virá um grande castigo. Que as pessoas que viverem depois do castigo vão ver tal destruição que preferiam nem estar vivas. Vão viver nos novos tempos, que Deus vai restaurar tudo, mas será uma dor imensa, muitas mortes, né? E esse castigo bate com outras aparições lá na África, em Ruanda, a aparição de Nossa Senhora de Kibeho, Mãe da Palavra, aprovada pela igreja. A aparição de Akita, no Japão, ela fala de um grande castigo pior do que o dilúvio, porque o mundo está mais de 1000 vezes pior do que Sodoma e Gomorra, do que no tempo do dilúvio. Então, outras aparições em Medjugorje também fala desse castigo, mas já em Medjugorje já vai dizer que ele vai acontecer. Mesmo que em Garabandal dissesse que só iria acontecer se o povo não se convertesse, já em Medjugorje ela diz que esse castigo virá. Mas se você se colocar sob o manto de Maria, você terá uma grande, especial proteção de Nossa Senhora. E com as suas orações e sacrifícios, muitas conversões podem acontecer, sem precisar vir castigo na vida de pessoas para que elas se convertam. Antes de tudo isso acontecer, pode ser diminuído muito, minha gente. Não precisaria haver tanta dor se o povo ouvisse a Jesus e a Maria, se o povo se convertesse, se o povo adorasse a Deus, se o povo deixasse os ídolos do prazer, do álcool, da droga, do sexo, do dinheiro, dos seus empregos, das paixões da vida fora do matrimônio, do adultério. Gente, nós estamos vivendo numa degradação moral. Olha as roupas que se vestem hoje. As prostitutas da década de 50, acho que teriam vergonha de usar. Elas não usavam a roupa que as nossas filhas usam hoje. E nós achamos normal, respiramos veneno. O castigo está às portas, a perdição é um risco. E nós não ouvimos Nossa Senhora. Quem se apegar à Virgem Maria nesses tempos difíceis estará protegido. Quem estiver com Nossa Senhora, invocando os santos anjos, lutando, fazendo penitências, fazendo jejum, estará protegido. O principal de tudo é proteger a sua fé, proteger o seu coração. Eu repito, o principal de Garabandal é a Eucaristia. Foi a mensagem que ela deu. Qual lugar a Eucaristia está ocupando no seu coração? Nossa Senhora apareceu tantos lugares, tantas vezes, para dizer, o meu filho Jesus, que desceu à terra, se fez carne, e a carne dele quer se unir à tua carne na Eucaristia. Ele é o centro da tua vida. Qual lugar você está dando na sua vida à Eucaristia? Você prefere um pecado mortal do que receber Jesus? Ou pior, você vai continuar recebendo Jesus em pecado mortal, que diz em Coríntios 11, comungar a sua própria condenação? Meus irmãos, eu termino dizendo o que Nossa Senhora disse aqui através do Padre Gobi nesse livro. Eu mesma farei uma grande barreira de reparação a tantas ofensas nesses tempos agora que as pessoas estão pegando Jesus por causa dessa pandemia. Tantas pessoas pegando de qualquer jeito, vai perdendo o respeito. Mas o principal do respeito é comungar sem confessar, sem estar em estado de graça. Nossa Senhora diz, eu mesma vou dar um basta, e por isso ela está aparecendo. Ela apareceu em Garabandal, se manifestou o Padre Gobi lá, dizendo a mesma coisa que ela disse. O cálice já está transbordando. Cardeais e bispos estão no caminho da perdição. Paulo VI descobriu, Nossa Senhora deu essa mensagem em 65, não foi? Paulo VI depois descobriu que bispos que ele escolheu para ajudar na reforma litúrgica eram ligados a sociedades secretas. Até cardeais que estavam à frente. Ele descobriu e fez um dossiê. Por isso foi tão estranha a morte de João Paulo I. Foi uma dor de Paulo VI ver um monte de traidores ali à volta dele. Mas a igreja é santa, a igreja é nossa mãe, nunca deixe de amar a igreja. Nossa Senhora nos ensina a amar a igreja não muda a sua doutrina, não muda os seus ensinamentos. Tudo isso está profetizado. Uma mulher, se quiser, pesquise, se converteu através do bispo Futoshin, uma mulher que chama Bela Dodge.
ela era agente comunista. Ela tem provas que ela introduziu dentro da igreja falsos homens com má intenção que se tornaram padres, mais de 1000 homens. E ela disse na década de 50, já convertida, muitos desses que eu introduzi, muitos já são bispos agora. Por isso Nossa Senhora disse isso. Cardeais, bispos e sacerdotes estão no caminho da perdição e levando muitos. Gente, nós precisamos amar a igreja. Nós precisamos defender a igreja e mais ainda. Nesses tempos difíceis, quem ama a Eucaristia, se confessa dos seus pecados, você é igreja. Nós precisamos ser igreja. E através do seu rosário, você vai salvar a sua família. Você vai salvar a sua casa. Teria muitas coisas para dizer ainda. As aparições de Nossa Senhora são maravilhosas. Essa medalhinha aqui foi um pedaço de um missal que Nossa Senhora beijou. Eu não sei de onde veio essa promessa, mas a irmã que tem essa medalhinha me disse. Nossa Senhora prometeu que quem beijasse iria receber a graça de já se purificar aqui na terra, para não sofrer no purgatório. Eu peço a Nossa Senhora essa graça, que ela arranque de mim meus vícios, meus pecados, a minha maldade, minha malícia, porque eu tenho pecado original e os meus pecados atuais. Eu peço a ela que arranque isso de mim, mesmo que doa, mas ela é mãe, ela vai me ajudar. Peça essa graça. É como se você beijasse agora espiritualmente esse missal, esse pedacinho do missal que foi beijado por Nossa Senhora. É como se você beijasse agora com a sua fé o coração de Maria. Beije agora ela, porque ela beija o seu coração, e peça a ela a graça de odiar o pecado, de viver as mensagens dela, de preparar a sua família para esses tempos que nós já estamos vivendo. Virão tempos maravilhosos, virão tempos de luz, mas atravessar essa dor do parto é preciso amar Jesus e a Maria. Por isso, se confesse dos seus pecados, se apegue ao Santo Rosário, esteja junto com o exército de São Miguel rezando, porque juntos nós vamos salvar não só nós mesmos, vamos salvar a nossa família, vamos levar a nossa família não para tempos calamitosos, mas para o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Essa é a nossa meta. É luta para chegar nesse triunfo? É, mas nós somos guerreiros e o Espírito Santo nos reveste da armadura de Deus. O manto de Maria está nos cobrindo e ela prometeu que quem se consagrar e viver essa consagração a ela, rezando o rosário, se confessando, adorando Jesus Eucarístico, lendo a palavra de Deus, vai sobreviver e vai vencer. Você e sua casa serão salvos pelo manto de Maria que te cobre. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Coragem, divulga muito essa palavra, divulga muito essa aparição de Nossa Senhora de Garabandal. Faça com que esse vídeo seja conhecido por outras pessoas. Dê o seu like, para que assim esse vídeo seja colocado pelo YouTube em destaque. E quando uma pessoa procurar alguma coisa, encontre esse vídeo para ter uma experiência de conversão antes que seja tarde. Nossa Senhora quer chegar, como Elias, preparar o caminho para o seu filho Jesus. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, seja fiel e Deus vai ser fiel com você. Deus abençoe.